Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai explorar o fascinante mundo do método de Carl Jung para a interpretação de sonhos. Olha, o próprio Jung já dava o recado, né? A gente está lidando com um mistério, não com uma máquina. E para explorar esse mistério todo, a gente precisa das ferramentas certas. As teorias, elas são só isso, instrumentos. Não são verdades absolutas, de jeito nenhum. Então, a grande questão é, como é que a gente navega nesse território tão vasto e misterioso que são os nossos próprios sonhos? Bom, para começar essa jornada, o primeiro passo é mapear a paisagem da mente, sabe? Ver como o Jung enxergava tudo isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o terreno que estamos pisando. E que terreno é esse? O inconsciente. Para Jung, o inconsciente, não é só um depósito de coisas esquecidas, sabe? Tipo um porão empoeirado da mente. Não! Ele via como uma fronteira imensa, desconhecida, uma fonte de sabedoria em potencial, um lugar vivo, pulsante. E claro, para explorar uma terra tão desconhecida assim, Jung sabia que precisava de uma bússola diferente. Não dava para usar os mesmos mapas dos que vieram antes dele. E aqui está o pulo do gato, a grande virada. Enquanto Freud olhava para trás, perguntando por quê, buscando a causa lá no passado, Jung olhava para frente. O método dele, a amplificação, pergunta para qual propósito, qual a finalidade disso para o futuro. É uma mudança de perspectiva, assim, total. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um caso real do próprio Jung para entender melhor. Imagina só, uma mulher, que geralmente se deixava levar pela vontade dos outros, sonha que recebe uma espada. Mas não qualquer espada. Uma espada maravilhosa, antiga, que foi desenterrada de um túmulo. A imagem central é essa, uma arma poderosa, ancestral. À primeira vista, podia ser qualquer coisa, né? Mas com o método de Jung, isso vira uma chave. E aí entra a amplificação. A espada deixou de ser um objeto qualquer. O processo foi conectando essa imagem com coisas super importantes para ela. Primeiro, a adaga do pai, um homem de vontade forte. Depois, uma espada celta, ligada à herança dela. E por fim, os ornamentos da espada que traziam toda uma ideia de sabedoria antiga. O símbolo vai crescendo, ganhando camadas de significado. E aí tudo faz sentido. O propósito do sonho fica claríssimo. O inconsciente não estava só exibindo uma imagem legal, estava, na verdade, entregando para ela a ferramenta que ela mais precisava, a própria vontade, o próprio poder, a força para ela finalmente traçar o seu próprio caminho na vida. Mas olha que interessante. Esse processo todo de descoberta não é uma via de mão única. Ele mexe com todo mundo, transforma tanto a pessoa que sonha quanto quem está ali para guiar. E essa frase do Jung é muito forte, né? Para guiar alguém de verdade, o analista precisa ter feito a sua própria jornada interior primeiro. É impossível guiar alguém por um lugar que a gente mesmo nunca explorou. E essa ideia se conecta perfeitamente com o mito de Odin. É uma metáfora incrível. Para conseguir a sabedoria do poço, Odin precisa fazer um sacrifício enorme, um dos seus olhos. Para ganhar a visão interior, a gente precisa sacrificar um pouco da nossa visão comum, aquela que só olha para o mundo lá fora. Então, o ponto central é esse. A sabedoria exige um equilíbrio. É preciso aprender a ver com dois olhos. Um olho fica no mundo aqui fora, no concreto, nos fatos. Mas o outro, esse outro fica permanentemente olhando para dentro, para as profundezas, buscando significado. Certo, mas então qual é o objetivo final de toda essa jornada terapêutica? Aonde a gente quer chegar? A resposta, curiosamente, está num conceito lindíssimo do taoísmo. Pensa nessa história. O fazedor de chuva chega numa terra seca e não faz nenhum ritual mirabolante. Ele só pede uma cabana e fica lá quieto, se colocando em ordem, restaurando o próprio equilíbrio. E quando ele encontra a harmonia interna, o que acontece lá fora chove. Isso ilustra de um jeito brilhante a costura junguiana. A cura não é algo forçado, ela acontece quando as condições internas certas são criadas. E essa é a essência do que os taoístas chamam de Wu-Wei, ação na não-ação. É a arte de deixar as coisas acontecerem, sabe? Permitir que o processo da psique se desenrole no seu próprio ritmo. É sobre ser, muito mais do que sobre fazer. É confiar que a psique sabe o caminho, sem a gente ficar tentando consertar tudo o tempo todo. Isso nos leva a uma última reflexão. E se o propósito de um sonho não for ser decifrado como um quebra-cabeça, mas sim servir como um guia? Um guia para uma vida mais completa, mais equilibrada? Essa ideia muda tudo. O objetivo deixa de ser só entender o sonho e passa a ser viver a sabedoria que ele está oferecendo. A pergunta final muda de o que isso significa para onde isso está me levando.